Olá, gente. Muito boa noite. Eu sou o Walter e hoje é minha função compartilhar com vocês o estudo da noite. E conforme os nossos amigos vão entrando, a gente vai passar para os avisos. E tem um aviso que é muito importante antes de nós começarmos o nosso estudo dessa noite. Que as atividades da casa, todas as atividades da casa e experiências, ok? Como a gente teve aí um regresso nas restrições do distanciamento social, né? A gente teve um reaperto no distanciamento social, a gente vai também fechar as atividades da casa. Então teve gente que passou quarta-feira passada, na última quarta-feira no Depoy, não vá amanhã, por favor, porque o Depoy não funcionará, ok? Nós vamos fazer a nossa prece de abertura como é nosso hábito, e aí nós vamos começar o estudo dessa noite, tá bom? Então quem quiser, olhos, tomar uma respiração suave, profunda. Quando fechamos os olhos, nos desligamos dos estímulos à nossa volta. Quando respiramos profundamente, conscientemente, nos tornamos presentes, para que possamos acolher aquilo tudo que a boa vontade do alto preparou para nós essa noite. E que assim seja, graças a Deus. Muito bem, gente, o assunto de hoje é delicioso de falar e ainda mais fácil de fazer. No Evangelho, está no capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que perdoam. E nós vamos usar duas literaturas de apoio, que são uma delícia também e eu recomendo a todos. Uma delas é o livro Renovando Atitudes, que é do Espírito Hamed, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo. E o outro livro é o livro Boa Nova, que é do Espírito Haroldo de Campos, perdão se eu me enganei agora, e psicografado pelo fantástico Chico Xavier, nosso amigo querido. No Renovando Atitudes, o item 5 fala de aprendendo a perdoar. A gente não podia tocar nesse assunto de uma maneira ainda mais verdadeira, porque aprender a perdoar é um exercício. A gente ainda não sabe perdoar, a gente ainda vem aí exercitando de pouco a pouco, de uma maneira assim, de uma maneira assada, cada um do nosso jeitinho. Às vezes a gente tem mais facilidade de perdoar algumas pessoas, tem mais dificuldade de perdoar outras pessoas. Às vezes a gente tem dificuldade de perdoar algumas situações, tem facilidade de perdoar outras situações. Por isso que aprender a perdoar é um exercício que você vai praticar por muito tempo. E o nome do texto é muito adequado, porque a gente vem aí desse aprendizado já de inúmeras encarnações, e a gente ainda vai continuar nesse aprendizado nesta encarnação e em outras tantas. Estejamos cientes disso. Por quê? Nós, entre outras coisas, reencarnamos várias vezes com compromissos com algumas pessoas. Só que nem sempre a gente dá conta de um compromisso muito grande com aquela pessoa numa encarnação. Então a gente convive com ela durante um tempo. Depois, por motivo A, motivo B, a gente acaba se afastando, se separando um pouco, e isso é natural. Muitas vezes, o espaço de tempo que a gente tem de convivência com algumas pessoas numa encarnação não é uma encarnação inteira, são alguns espaços, por uma série de motivos. E um desses motivos, que nos chama muita atenção para o tema de hoje, é quando a gente não consegue perdoar. Às vezes a gente fica de mal, vira a cara, briga com a pessoa, a gente de alguma forma rompe com ela de maneira tão definitiva que a gente não quer mais nem ouvir falar no nome da pessoa, que a gente quer que ela desapareça e coisas desse tipo. A gente sabe que a gente até consegue fazer isso numa encarnação, fazer com que alguém desapareça da nossa vida. Mas a gente sabe que dependendo do nível de compromisso que nós tenhamos com essa pessoa, a gente vai precisar reencontrá-la. E aí vem o ponto importante, que nós consigamos olhar para essa pessoa de uma forma que nos distancie psiquicamente dela e do fato que nos colocou em atrito com ela. E isso é trabalhoso,
mas é a maneira mais segura de conseguirmos caminhar nesse aprendizado do perdão. Distanciamento psíquico do fato. Existe um fato, existe uma situação X. Eu fiz algo para a pessoa fez algo para mim, e isso é um fato. Algo aconteceu. E existe a carga emocional que eu coloco em redor do fato. Essa carga emocional é ela que nos machuca. É ela que nos machuca. Conseguir ter distanciamento não é assim matar a pessoa da sua vida. Não, para mim fulano de tal morreu. Não, às vezes a gente se afasta mesmo porque a afinidade termina, ok? Mas é conseguir criar um distanciamento psíquico desta carga emocional. Que é achar, por exemplo, que a pessoa fez por mal, que ela fez de propósito, que ela é uma péssima pessoa, que ela é assim, que ela é assado. Sabe coisinhas que, vez por outra, nós fazemos? Nós atribuímos uma carga emocional e um julgamento para o fato. Isso nos dói muito mais do que o fato em si. E é essa carga emocional, é esse julgamento para o fato que faz com que a gente não consiga se distanciar. A gente vira e mexe e volta lá, mas a fulana não podia ter feito isso, mas o fulano não poderia ter feito aquilo. E a gente não consegue se desligar. A gente não aprende a perdoar porque a gente pensa que o perdão ou é para todos, do tamanho que era o perdão para Jesus. Só que assim, né, gente? Jesus estava num outro nível. Jesus nem precisava perdoar, porque ele não se sentia ofendido. E nós? Nós nos sentimos ofendidos se uma pessoa falar bom dia pra gente com o olhar meio atravessado, assim, meio apressada. Se a pessoa passar correndo e não falar bom dia, a gente já fica magoado. Se aquela pessoa que a gente deposita uma série de expectativas nela, amigo, parente, marido, esposo, vizinho, se ela não age de acordo com a nossa expectativa, a gente já fica magoado. Então, a gente não tem condições de perdoar como Jesus, porque Jesus olhava a todos nós e a ele mesmo de um outro lugar. Um lugar que nós não alcançamos e sequer passamos perto. O lugar de onde Jesus vivia como encarnado, que ele vive até hoje, né, mas que ele vivia como encarnado, já era um lugar de espírito iluminado. Bem com profundo autoconhecimento, profundo autodomínio. Então ele não precisava muito da aprovação alheia. Ele sabia exatamente o que ele fazia, ele sabia exatamente cada passo que ele tinha que dar. Assim, se alguém foi perseguido, foi Jesus, né? A gente conhece muito do sofrimento de Jesus, da parte final da vida dele, que passa no fim da Semana Santa e tudo mais. Mas Jesus teve uma vida muito difícil o tempo todo da vida adulta dele. Porque Jesus, como peregrino, andava de cidade em cidade e os inimigos de Jesus chegavam na cidade vizinha ainda antes dele e preparavam lá pessoas para atacá-lo, para atacar os discípulos. Né? E os discípulos ainda eram aprendizes e ficavam desesperados o que fazer. Jesus nunca, em nenhum instante, ou revidou ou incentivou o revide. Ele faz o quê? Distancia-se daqueles agressores de forma que eles não consigam exercer o intento deles. Igualzinho nós fazemos. Quando alguém quer nos afetar, quando alguém quer nos atingir, quando alguém quer nos magoar de alguma forma, nunca encontra um jeito, porque nós estamos tão bem resolvidos dentro de nós mesmos, tão bem resolvidos com os nossos princípios de vida, que as outras pessoas não conseguem nos atacar. Inclusive, nós estamos tão bem resolvidos que nós não temos nem expectativas em relação às outras pessoas. Nós deixamos cada um ser exatamente do jeito que é. Sim ou não? O bom é que eu não escuto vocês respondendo daqui do lado de cá, tá, amigo? Então vocês podem responder qualquer coisa. Fiquem à vontade. Mas nós criamos expectativas em torno das pessoas. Nós queremos que as pessoas ajam de maneiras que sejam favoráveis, que sejam condizentes com aquilo que nós achamos que é o melhor ou que é o certo. E às vezes aquela pessoa não tem condições de fazer como nós queremos. E às vezes o que nós queremos não é bom nem para ela nem para mim. Então quando a gente pensa no caminho do aprender a perdoar, existe um outro caminho, um outro parceiro dessa história, muito importante, que é nós aprendermos a nos observarmos de perto. Por que nós nos ofendemos com tanta facilidade? Por que nós nos ofendemos ainda mais com aqueles que nós dizemos gostar? Porque assim, quando a gente tem
mais amor, a gente tem mais expectativa a respeito da pessoa, né? E quanto mais ela se distancia daquilo que a gente quer que ela faça, maior é a nossa dor, maior é o nosso... Então, perdão, existe aquele perdão que está no Evangelho, no capítulo 10º, Bem-aventurados misericordiosos, e que ele explica tudo isso numa linguagem que nem sempre a gente consegue alcançar. Esse distanciamento é sair do pensamento repetitivo de retrucar. Às vezes, a gente na hora fica meio abalado com a pancada que a gente toma, né? A pessoa falou alguma coisa que a gente não esperava, fez coisa que a gente não esperava, a gente pega e não consegue nem responder na hora, de tão abalado que fica. Aí a gente vai embora, dorme meio chateado, meio magoado. No dia seguinte a gente fala assim, mas eu devia ter falado, eu devia ter feito isso, eu devia. E a gente vai criando um caminho psíquico, um caminho mental, em que ficamos o tempo inteiro, mesmo distantes fisicamente, ligados à ideia do que aconteceu. Porque eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo. E às vezes a gente fala para outras pessoas, depois que a história aconteceu. Isso tudo nos mantém muito próximos do fato que nos machucou. É desse distanciamento psíquico que o Hamed fala no Renovando Atitudes. É trocar o pensamento. Dê à pessoa que tecnicamente nos ofendeu, ou teoricamente nos ofendeu, o direito de ser como ela quer ser. É ela que vai responder por isso. É um caminho. Eu gosto de ser como eu sou. É o meu caminho. Eu vou ter que responder por isso. Mas que eu consiga distanciar meus pensamentos daquilo que me machucou. Daquele fato, da emoção, da carga emocional que eu criei. Perdoar é isso, porque aos poucos a gente vai devagar, conseguindo sair da região onde a nossa mente liga e liga de novo, e liga de novo, e liga de novo naquilo que ficou. Mas, Valdinho, tem horas que parece que o nosso pensamento tem força própria. A gente pensa coisas que a gente não quer. Então, isso não é verdade. Okay? É que tem pensamentos e emoções que ficam tão arraigadas em nós que eles se automatizam. Mas eles não foram sempre automáticos. Todos nós devemos ter na vida, ou conhecer alguém, né? Um amigo nosso, assim, sabe? Aquele primo, aquele vizinho, que tem alguém que gostava muito e de repente parou de gostar, passou a detestar, inclusive. Gente, então, o pensamento de raiva, ou de ódio, ou de medo, ou seja lá do que for, não esteve sempre presente. Aquele pensamento já foi de amor, já foi de bem-querer. Ele foi instalado depois da briga, depois da discussão, depois da desavença, foi instalado um pensamento de mal-estar, de negatividade, de ódio, de raiva, de vingança, seja lá do que for. Não é automático. Só que a força emocional com a qual nós instalamos isso em nós mesmos, é tão grande que fica difícil que a gente consiga levar o nosso pensamento para outro lugar. Quais são as dicas nessa hora? Sejamos positivos e produtivos. Levemos o nosso pensamento para uma boa leitura. Puxa, Walter, mas não dá. Eu começo a ler o livro e assim, eu já li 3 páginas e não lembro nada do que eu li. Tenho que voltar e ler de novo, porque enquanto eu estava lendo, eu fui pensando naquilo que estava me incomodando. Pois é, precisamos treinar a nossa mente. Vamos fazer uma atividade prazerosa. Cada um do seu jeito. Vai pintar, vai escrever, vai assistir um filme bacana, um filme de bom humor. Qualquer coisa, uma atividade física que é fantástica para vários dos nossos problemas de saúde. Busque substituir o pensamento negativo por outro positivo. Joana de Ângeles fala isso e o Divaldo Pereira Franco fala isso. Em quase todos os vídeos que a gente encontrar do Divaldo no YouTube, em alguma parte ele vai falar isso, que é um recado da Joana de Ângeles. Quando tivermos um pensamento negativo, substituamos por um pensamento positivo. O controle do pensamento é nosso. Nós somos os donos do nosso pensamento e não o contrário. Dessa maneira, a gente vai criar um distanciamento psíquico, um distanciamento emocional também daquela ideia de dor. E ela vai ficando mais leve, mais fraca, até que ela se torna uma leve lembrança. Não é fácil dizer que perdoar é esquecer. Eu até venho escrevendo e falando sobre isso, que são coisas bem diferentes, que
Esquecer é da memória, né, gente? E quem tem boa memória tem dificuldade de esquecer. Mas é tirar a carga emocional do fato. É mesmo ao lembrar do fato, não lembrar com tanta raiva, com tanta tristeza, com tanto medo, com tanta alegria. Nós temos feridas que vão cicatrizando de baixo para cima até chegar na superfície. Tem feridas que vão lá muito profundas, muito doloridas em nós mesmos, né? Então a cicatrização é mais lenta. Vai cicatrizando lá das camadas mais profundas da nossa pele, até a cicatriz chegar na superfície. Mas não é impossível. Nós todos somos caminhantes de longa viagem. Não precisamos ficar presos em ideias de encarnação e reencarnação. Puxa, então tá, se ela me ofendeu nessa encarnação, foi porque eu a ofendi na outra. A gente não sabe e não precisa saber disso. Não tem nenhuma utilidade que a gente saiba disso. Nós precisamos lembrar que não é saudável, emocionalmente, psiquicamente, fisicamente e espiritualmente, carregarmos emoções negativas conosco o tempo todo, ou por muito tempo. Dessa forma, gente, nós vamos devagar seguindo o caminho do aprender a perdoar, até que nós tenhamos um autoconhecimento, um domínio de nós mesmos tão grande que nós já não nos sintamos tão ofendidos assim. Tem uma fala que é bem conhecida do Gandhi, quando perguntam para ele como ele fazia para perdoar. Gandhi, como você faz quando você precisa perdoar alguém? E ele responde que nunca perdoou ninguém. E a gente olha para o Gandhi e fala assim, imagina, né? Como pode o Gandhi nunca perdoou ninguém? E ele continua a resposta, eu nunca me senti ofendido. E aí eu volto num ponto que eu falei no começo, para quem ainda não tinha entrado, né? Se ofende tão facilmente? Por que a gente quer tanto que concordem conosco? Porque nós não estamos seguros de nós mesmos. Nós precisamos muito de reconhecimento externo, de que batam palmas para nós, de que concordem conosco, de que digam que nós estamos no caminho certo para a gente se alicerçar. Quando isso não acontece, quando alguém nos reprova, quando alguém discorda de nós temos a tendência a tomar essa pessoa como um confrontador, que pode até ser, mas isso não torna a pessoa inimiga. Quem tem filhos sabe, né? Mas de alguma forma, quem é filho também sabe que a pior maneira de você criar um filho é concordar com ele o tempo inteiro. Então, pessoas que se preocupam conosco, de vez em quando vão discordar de nós. É diferente daquele discordar sistemático, né, da pessoa que tudo que a gente faz ela vem e quer estragar. Tem gente que vive assim. Mas pessoas que nos amam, vez por outra, vão nos contrariar. Vão apontar o dedo para os nossos erros, vão falar assim, ó, esse caminho está errado. E se nós não pararmos para escutar essas pessoas, se nós nos sentirmos ofendidos por elas, se nós as tornarmos inimigas, nós vamos parar de ter esse aviso. Aos poucos ela se cansa. Bom, eu não vou ficar lá também brigando com o Valtinho toda hora, né? Tudo que eu falo para ele, ele fica de mal. Ela para. E nós perdemos a referência de nós mesmos. Porque os nossos companheiros, né, de jornada, aqueles que encaram próximos a nós, são nossos espelhos. Procuremos em nós aquilo tudo que nós olhamos e vemos nas outras pessoas. Tem uma blogueira de internet chamada Juju. E ela tem uma frase que ela disse que foi a tia dela que a ensinou e que esses dias eu vi passando pela internet, que diz o seguinte, o que bateu, doeu, pega que é teu. Quando alguma coisa mexe muito com a gente, outro fala alguma coisa que a gente acha que é ofensivo e dói muito, e a gente fica muito magoado, e a gente fica com muita raiva, para dar uma olhadinha que parte minha está sentindo aquela dor. Eu preciso parar e olhar para mim e falar assim, que parte minha está sentindo essa dor? Da onde eu estou tirando isso? Porque assim, gente, quando é zero verdade o que alguém nos fala, passa, que a gente nem dá bola, a gente nem lembra. A gente vira as costas e larga a pessoa falando sozinho. Quando acontece aquela coisa, sabe, que pega assim, lá no fundo, ai, caramba, né? Puxa vida, será que ela falou isso de propósito? Será que ela fez por querer? Nossa, não esperava isso da fulana, por que será que ela falou isso? Gente, vamos dar uma paradinha e vamos olhar em nós mesmos.
Valtinho, o que tem em você aí que está doendo? Porque é isso que acontece, gente. Voltando ao exemplo maior que nós temos, né? Por que nada doía em Jesus, gente? Por que ele não se sentia ofendido? Por que ele era caluniado? Faziam grupos de pessoas para falar mal dele, para afrontá-lo, para fazer perguntas que o colocassem em xeque, para colocar Jesus contra a lei de Moisés e tudo mais. E sempre saía com graça, com elegância, com a firmeza necessária de quem sabe o que está fazendo. Mas, com bondade, com paciência, ele nunca entrava em confronto, gente. Jesus não precisava do confronto. Quem precisa do confronto, quem precisa criar o confronto, é aquele que sabe que perdeu. A agressividade, ela frequentemente é a resposta à dor, à impotência, à incompetência. Então, cuidado com isso. Que a gente consiga prestar atenção em nós mesmos agora. Por que fulano de tal falou alguma coisa e despertou em mim essa agressividade tão grande que eu fiquei com raiva da pessoa e xinguei, esbofeteei, fiz de tudo? Porque senão eu vou só colocar na pessoa em questão todas as culpas e vou me colocar no papel de vítima. Quando eu me acho vítima, eu paro de pensar. Porque a vítima por si só não tem nenhuma força, né? A vítima por si só, ela faz o quê? Ela se coloca num papel, levanta os braços e pede que o outro venha resolver a situação. Um outro qualquer. Esse outro não virá. É nossa tarefa resolver as nossas coisas. Por isso que é importante que a gente lembre disso. Quando alguma coisa bater assim muito dolorido e eu ficar muito magoado, muito ressentido, que eu falo assim, poxa, que parte minha assimilou esse golpe, né? Que parte minha isso bateu? Para que eu possa trabalhar em mim isso. Porque, gente, quando uma pessoa tenta nos ofender e não acha por onde, ela pode falar o que ela quiser, que a gente vira as costas e sai andando. A gente nem dá bola, a gente nem lembra. O quê? Fulano falou isso? Ah, deixa pra lá, bobagem. Do contrário, gente, a gente fica ali remoendo. Então, o aprender a perdoar é criar essa distância psíquica em que a gente também se proteja. Porque aí a dor vai diminuindo dentro de nós, de uma forma tal que a gente até lembra. Porque memória é diferente, né, gente? Memória, a gente às vezes tem boa memória do fato, mas ele não tem uma carga emocional tão pesada. Ele não nos machuca tanto, não nos dá tanta vontade de revidar, de falar mal da pessoa, porque às vezes a gente não tem condições de revidar para a pessoa diretamente porque ela foi embora, né? Mas a gente fala mal dessa pessoa para outras pessoas. Vocês conhecem gente que faz isso, né? Todos nós temos um amigo nosso. Nós não. Nós espíritas não fazemos isso nunca. Mas um monte de gente faz isso. Então o nosso convite é que a gente se observe melhor. Que a gente consiga colocar atenção em nós mesmos para que nós nos percebamos. Onde que me dói? Onde que eu estou carente de mim mesmo? Que parte minha pede atenção de mim? E essa atenção que pede de mim mesmo, eu quero cobrar de outras pessoas. Que parte minha pede cuidado de mim mesmo, mas eu ainda não consigo me cuidar, então eu peço esse cuidado de outras pessoas. Porque conforme colocamos expectativas nas outras pessoas, aumentamos a tendência de frustração. Aumentamos essa tendência de frustração. Porque os outros não são obrigados... É bom, acho que eu vou repetir essa frase. Os outros não são obrigados a agir do jeito que nós queremos. Nós gostamos de ser do jeito que nós somos. Os outros também gostam, por incrível que pareça. Imaginemos Jesus, gente. Jesus está até hoje, só da época que ele passou aqui encarnado, são 2000 anos, pelo menos nesses últimos 2000 anos, ele deve estar até hoje. Esperando o quê? Que a gente faça o que ele fez? Não. Junto com ele, nos oferece uma nova oportunidade, nós nos encontramos, nós nos aproximamos, distanciamos, cada vez numa encarnação, cada vez por um período, até que a gente consiga chegar num lugar em que a gente seja tão bem resolvido conosco mesmo, que a gente possa, com calma, com bondade, com serenidade, também conviver com as outras pessoas. Nós convivemos, nós espalhamos à nossa volta aquilo que é o reflexo de nós mesmos. Nós espalhamos à nossa volta aquilo que temos em abundância, sobra em nós. Por isso precisamos desse cuidado íntimo, desse cuidado pessoal.
Senão a gente vai passar uma vida de arrumar inimigos por todos os lugares, que todo mundo é malvado, só eu sou bacana, e a gente vai ter que voltar aqui de novo para começar tudo outra vez, pela 10ª, centésima, milésima, enésima X vezes. Ok? Antes de nós fecharmos, eu só vou repetir o nosso recado, que as atividades da casa, inclusive as da quarta tarde que ocorreram semana passada, estão suspensas por causa do estreitamento do distanciamento social que voltou a vigorar em Atibaia. E por favor, gente, fiquemos em casa. Por favor, sigamos as ordens de quem entende de medicina e de ciência. Por favor. Estamos num momento do planeta muito delicado. O vírus só se alastra tão facilmente no planeta porque as condições vibratórias do planeta facilitam a disseminação do vírus. Se vier um vírus que não encontrar um ambiente vibracional favorável no planeta, ele se desfaz rapidinho, ele se perde nas condições vibracionais. Então, se nós não cuidamos de nós mesmos em relação à saúde física, em relação ao vírus, e não nos preocupamos com os outros, porque podemos também adoecer e transmitir, ou os dois, ou um dos dois, estamos falando exatamente de tudo o que acabamos de conversar aqui. Se nós não nos cuidamos, não cuidamos de ninguém. Então, as atividades da casa estão completamente suspensas, os estudos, o deploy e tudo mais. A nossa vibração, como de hábito, quem quiser pode fechar os seus olhos, que é sempre uma maneira de ficarmos mais concentrados em nós mesmos, numa respiração suave, profunda, nos tornamos mais presentes para uma vibração de amor. O amor em todas as suas formas, Mestre Jesus. O amor que acolhe, o amor que cuida, o amor que traz lucidez, discernimento, o amor que protege, que adverte. E aquelas formas todas de amor que sequer conhecemos por conta do nosso estágio de evolução. Como nos sentimos, colocamos agora nas mãos da equipe espiritual, para que esses queridos amigos possam distribuir de acordo com as inúmeras necessidades do globo terrestre. Nós agradecemos por estarmos juntos nesta noite, possamos estudar um assunto tão importante em nossas jornadas como espíritos reencarnantes, que é o perdão. Uma boa semana. E que o nosso Mestre Jesus, sob o abraço do nosso Pai, nos dispense em paz. Graças a Deus. Que todos nós tenhamos uma ótima semana. Muito obrigado pela companhia. E nos encontramos em breve. Tchau, gente.